E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos na aula de número 7 e nessa aula a gente vai explorar o tópico equilíbrio de complexação. Na aula de hoje a gente vai falar sobre como se dá a formação de complexos, vamos falar dos conceitos de ácido e base de Lewis que estejam relacionados à formação do complexo e vamos ainda aprender a calcular a concentração de espécies químicas dentro de várias reações de complexação. Então, para a gente começar, vamos falar da formação de complexo. Né? Então, vamos imaginar o seguinte. Nós temos, dentro de uma solução, a presença do ânion X. Esse ânion X ele vai reagir com metal, então ele vai formar um sal como produto na forma de MX. Acontece o seguinte, na medida com a qual nessa solução existe uma grande disponibilidade do ânion X, na medida com a qual a gente aumenta a concentração de X na mesma solução, é possível que o precipitado ele se dissolva novamente na solução. Então, essa espécie MX que até então estava na forma de precipitado, é possível que aumente a solubilidade do meio e essa espécie volte a reagir novamente com os ânions MX. Então, nós teremos o precipitado que se solubilizou, reagindo novamente com o ânion X, e aí eles vão formar um produto do tipo MX-, e aí então a gente vai ter a formação de um complexo, na medida com a qual essa espécie MX2- pode reagir novamente desde que haja disponibilidade de X- e assim formar diversas estruturas. O que nós temos exatamente dentro desse contexto? Nós temos o seguinte, então vamos imaginar agora de uma maneira mais objetiva. Então imagine que nós temos o metal chumbo 2 e próximo dele nós temos a presença do íon iodo, que tem um elétron a mais dentro da sua estrutura. Então o que vai existir aqui? Vai existir uma região onde há a possibilidade de se estabelecer entre o iodo e o chumbo uma ligação do tipo coordenada. Então esse par de elétron do iodo vem e se liga através de uma ligação coordenada com o chumbo. E então essas duas espécies formem um complexo do tipo Pb ligado ao iodo. Esses pontinhos representam os pares de elétrons livres. E aí essa estrutura ela vai ter uma carga positiva final. Quando a gente tem uma espécie que é capaz de doar um par de elétrons, a gente chama, semelhante ao iodo, a gente vai chamar ela de base de Lewis. Quando a gente tem uma espécie que é capaz de receber um par de elétrons, nós vamos chamar essa espécie de ácido de Lewis. E o produto dessa reação de uma base de Lewis com um ácido de Lewis, ou seja, de uma substância que é capaz de doar um par de elétrons, com uma substância que é capaz de receber um par de elétrons, a gente vai chamar de aduto. Então, o produto dessa reação é um aduto. Com isso, a gente pode ter, dentro dessa estrutura química formada no aduto, várias reações simultâneas dependendo da disponibilidade do iodo no meio. Na medida com a qual existe uma maior concentração de iodo
e a possibilidade deles reagirem várias vezes, então essa estrutura principal ela vai ficar sendo rodeada de ligantes. Então nós teremos um chumbo rodeado de vários ligantes distintos. Com isso, a gente tem a formação do que nós chamamos de complexo. Vamos pegar o caso do iodeto de chumbo. Então nós temos a seguinte espécie, né? Temos a seguinte reação. O íon iodeto sólido em meio aquoso pode produzir os íons Pb2+, mais 2 e menos. Como essa é uma reação de solubilização, então nós teremos um KPS como constante de equilíbrio, como produto de solubilidade. E o KPS dessa reação vai ser igual à concentração de Pb2+, multiplicado pela concentração de I- elevado ao quadrado. O valor desse KPS é igual a 7,9 vezes 10 a menos 9. Em seguida, dependendo da disponibilidade de íons, a gente pode ter uma reação subsequente de complexação. Então, imagine que temos a disponibilidade de Pb2+ no meio e próximo a ele uma grande concentração de I-. Então, isso faz com que o Pb2+ reaja novamente com I, e aí a gente vai ter a formação de um complexo. Nesse caso, nós não estamos trabalhando com o produto de solubilidade, mas com a constante de complexação, que nós vamos chamar de beta1, para a primeira reação de complexação, no qual nós teremos como produto Pb e mais. A constante de complexação ela é feita da mesma forma como que nós calculamos o KPS. A gente só vai substituir o KPS por beta1. Então, se nós estivermos interessados em escrever a constante de complexação para essa reação, então a gente vai chamar ela de beta1, e ela vai ser a concentração do produto dividido pela concentração do reagente. Então, nós teremos o seguinte, concentração de PBI+, dividido pela concentração de PB+, Pb2+, desculpa, vezes a concentração de I-. E esse valor de beta ele é igual a 1,0 vezes 10 a menos 2. Ou, desculpa, 1,0 vezes 10 ao quadrado. Da mesma maneira em que haja disponibilidade de Pb2+ no meio e alta concentração de I-, é possível que eles façam uma nova reação. E essa nova reação ela vai ser da seguinte forma. Então, teremos o íon Pb2+, com uma grande demanda de I- no meio. Nesse caso, nós temos uma segunda reação de complexação, então nós vamos chamá-la de beta2. E o produto vai ser Pb2 solubilizado no meio. Então, ele vai estar na forma de dissolvido na solução. Se nós quisermos calcular a constante de complexação, vai ser a concentração do produto dividido pela concentração do reagente. Então, teremos PbI2 aquoso dividido pela concentração de Pb2+, vezes a concentração de I- elevado ao quadrado. Por que agora nós elevamos ao quadrado? Porque nessa reação a gente tem um coeficiente estequiométrico número 2. Então, o coeficiente estequiométrico vai ficar ali disponível para a gente utilizar na equação. E essa constante beta, que nós vamos chamar de beta2, ela vai ser igual a 1,4 vezes 10 à terceira. Na medida com que esteja ainda disponível íons e uma elevada concentração de iodo, então nós teremos uma nova reação. Essa nova reação vai ser do Pb2+, mais 3 e menos, o raciocínio é o mesmo, nós teremos uma constante de complexação que nós vamos chamá-la de beta3, com produto Pb
I3 menos, e a constante beta 3 a gente vai calcular da mesma maneira como calculamos anteriormente. Então, teremos PB I3 menos, dividido pela concentração dos produtos. PB 2 mais, vezes a concentração de I menos elevado ao cubo em função do coeficiente estequiométrico da reação. E o valor dessa constante é igual a 8,3 vezes 10 à terceira. E por fim, ainda considerando a disponibilidade de íons Pb2+ no meio e a elevada concentração de I-, então nós teremos mais uma reação, Pb2+, mais 4I-, com beta 4, que vai formar o produto PbI4 2-, e que tem uma constante de formação de complexo, beta 4, nós vamos chamá-la de PbI4 2-, dividido pela concentração de Pb2+, vezes a concentração de I- elevado à quarta potência em decorrência do coeficiente estequiométrico de I, com um valor de 3,0 vezes 10 à quarta. Então, nós poderíamos ter todas essas reações envolvidas. Agora, vamos prestar atenção no problema que ele está mostrando aqui para a gente. O problema diz o seguinte: determine as concentrações de PBI+, PBI2 aquoso, PBI3-, PBI4 2-, em uma solução saturada de iodeto de chumbo 2, contendo o íon iodeto na solução na concentração de 0,0010 molar. Então, o que é que esse problema está pedindo para a gente? Está pedindo para a gente calcular a concentração dessas espécies na medida com a qual a gente fixa a concentração de I- igual a 0,010 molar. Como a gente já demonstrou todas as reações envolvidas, agora é só a gente executar as reações propriamente ditas, né? Então, vamos lá. Na reação número 1, então, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, essa primeira reação de complexação aqui. Ó. Nessa primeira reação, a gente vai ter Pb2+ reagindo com I- e formando PBI. Para a gente calcular a concentração de PBI+, que é o que o problema está pedindo para a gente vai precisar do valor da constante de beta 1, nesse caso a gente conhece, 1,0 vezes 10 ao quadrado. A gente vai precisar da concentração de I-, nesse caso o problema fixou em 0,0010 molar. E para resolver esse problema, a gente precisa saber a concentração de I2+ no meio. Mas para a gente saber a concentração de I2+ no meio, é preciso a gente utilizar a reação anterior. Nela aqui, onde nós temos a constante de solubilidade, é igual a concentração de Pb2+, vezes a concentração de I- elevado ao quadrado, que tem um capécito de 7,9 vezes 10 a menos 9. Então, se nós substituirmos a concentração de I- dentro dessa equação aqui, é possível a gente calcular a concentração de Pb2+. E calculando a concentração de Pb2+, a gente consegue resolver esse problema, o problema seguinte, o problema seguinte e o problema seguinte. Então, na medida que a gente encontra a concentração de Pb2+, a gente consegue resolver todos os outros problemas. Então, primeiro vamos calcular essa concentração de Pb2+. Vamos chamar essa reação aqui de número 1, essa reação de número 2, essa reação de número 3, essa reação de número 4 e a próxima de número 5. Tentem fazer um print dessa tela, porque aí eu vou mudar de tela para a gente ter um espaço maior para escrever. Por fim, então vamos lá. Para a reação de número 1, nós estamos interessados em calcular a concentração de Pb2+ no meio. Né? Então, a gente vai utilizar a reação de número 1. Então, vamos lá. Na reação de número 1, a gente tem o seguinte,
que a concentração de Pb2+, é igual ao Kps, que foi fornecido lá no problema, dividido pela concentração de I- ao quadrado. O Kps tem o valor de 7,9 vezes 10 a menos 9, e a concentração de I- é 0,0010 molar. Se nós transformarmos isso, a gente vai ter, para a notação científica, a gente vai ter 1,0 vezes 10 a menos 3. Então, procedendo esse cálculo, a gente encontra que a concentração de Pb2+, é igual a 7,9 vezes 10 a menos 3 molar. Com isso, a gente tem condições de resolver a equação de número 2. E na equação de número 2, nós estamos interessados em calcular a concentração de Pb e mais. Vou só diferenciar aqui para a gente não se perder. Então, aqui a gente vai ter a equação de número 1 e agora nós vamos trabalhar com a equação de número 2. Na equação de número 2, nós estamos interessados em encontrar a concentração de Pb mais. E reorganizando ela, a gente vai ter o seguinte, que o beta1 vezes a concentração de Pb2 mais vezes a concentração de I- vai ser igual à concentração de Pbi mais. Beta1 tem um valor de 1,0 vezes 10 ao quadrado. A concentração de Pb2+, a gente calculou através da reação de número 1 e tem um valor de 7,9 vezes 10 a menos 3. E a concentração de I- ela é fixada dentro desse problema. Ela é fixada em 1,0 vezes 10 a menos 3. Então, resolvendo essa multiplicação, a gente chega no valor de 7,9 vezes 10 a menos 4 molar. Então, a concentração de PbI2+, é o valor de 7,9 vezes 10 a menos 4 molar. Então, agora vamos para a reação de número 3. Na reação de número 3, nós queremos encontrar a concentração de PbI aquoso. E para isso a gente vai utilizar o beta2. Então, nós teremos o beta2 vezes a concentração de Pb2+, vezes a concentração de I- elevada ao quadrado. Então, com isso, substituindo esses valores, o valor de beta2 é 1,4 vezes 10 à terceira. A concentração de Pb2+ é a mesma concentração que nós havíamos determinado anteriormente, então 7,9 vezes 10 a menos 3. E a concentração de I- é uma concentração fixada de 1,0 vezes 10 a menos 3 elevada ao quadrado. Então, nós teremos um resultado de 1,10 vezes 10 a menos 5. 1,10 vezes 10 elevado a menos 5 molar. Com isso, a gente resolve o problema, a reação de número 3. Na reação de número 4, nós estamos interessados em calcular a concentração de Pb e 3-. E para isso nós vamos utilizar o beta3, a constante de complexação de número 3, que reorganizando vai ficar do tipo concentração de Pb2+, que nós já determinamos, vezes a concentração de I-, só que nesse caso ele vai ser elevado ao cubo. Substituindo os valores, a gente vai chegar a um resultado equivalente a... Então, a constante de complexação 3 é 8,3 vezes 10 à terceira. A concentração de Pb2+ é fixada, é a mesma que nós calculamos anteriormente, vezes 10 a menos 3. E a concentração de I- é a concentração fixada no problema, 1,0 vezes 10 a menos 3,
nesse caso, ao cubo. Então, nós teremos como resultado 6,55 vezes 10 a menos 8. 6,55 vezes 10 elevado a menos 8 molar. E o último problema, o número 5, ele está pedindo para a gente calcular a concentração de PbI4 2-. E para calcular, a gente vai utilizar o beta 4, que é Pb2+, vezes a concentração de I- elevado ao quadrado. A quarta potência, elevado à quarta potência. Então, nós teremos, substituindo esses valores, 3,0 vezes 10 à quarta, que é o valor da constante de complexação, vezes a concentração de Pb2+, vezes a concentração de I-, 1,0 vezes 10 a menos 3, elevado à quarta potência. Ou, desculpa, elevado, isso, à quarta potência mesmo. Então, nós teremos um valor de PbI4 2- igual a 2,37 vezes 10 elevado a menos 10 molar. Com isso, a gente conseguiu encontrar a concentração de cada um dos complexos que são formados dentro desse problema, né? Mas se nós estivermos interessados em calcular, por exemplo, a concentração total de chumbo, ela vai ser o somatório de todas as espécies presentes no equilíbrio químico que contém chumbo. Então, nós teremos Pb2+, teremos Pbi+, teremos Pbi2 dissolvido na solução, teremos Pbi3 menos, e teremos também PbI4 2-. Com isso, a gente consegue encontrar a concentração total de chumbo presente na solução. Então, galera, essa parte inicial de conceituação a gente finaliza aqui. Aguardem a parte de número 2, que já vai estar disponível em poucos segundos.